Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em João, capítulo 15, versículo 16. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Hoje, eu venho aqui para mais um episódio da nossa programação Quem é Você em Cristo? E hoje eu quero dizer a você que está me ouvindo, você é um escolhido. Eu acredito que você que está me ouvindo já deve ter ouvido essa expressão, que você é um escolhido. Mas quantos de nós ainda não entendeu o que isso verdadeiramente significa? Olha, eu quero complementar esse versículo que eu acabei de ler para você com outro versículo que está no Evangelho de Mateus, que diz assim: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Olha, eu mesma, durante muito tempo da minha vida, tive um pouco de dificuldade para compreender o que significava ser escolhido. Porque nós vivemos num mundo onde eu já disse várias vezes aqui nas minhas mensagens, onde nós sofremos grandes influências, onde o inimigo de nossas almas nos conduz ao engano. Ele quer corromper o nosso comportamento, ele quer fazer a gente acreditar que a palavra do Senhor não tem poder sobre a nossa vida, mas quando nós, através da fé, acreditamos naquilo que o Senhor nos fala, nós passamos a ter um novo posicionamento, a aplicar verdadeiramente aquilo que o Senhor nos fala. O intuito da mensagem de hoje é fazer com que você ressignifique o seu posicionamento. Pare de se posicionar como alguém comum e haja como um verdadeiro escolhido. A mensagem de hoje é que fique claro no seu coração que você é um escolhido. Como eu acabei de ler para você, muitas pessoas são chamadas. E aí, se a gente for colocar isso basicamente na prática, você vai ver que hoje muitas pessoas são cristãs, muitas pessoas estão nas igrejas, existem vários tipos de religiões, igrejas, existem todo tipo de fé, as pessoas se comportam da maneira que querem. E confirma o que está escrito no Evangelho de Mateus: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E por que nós temos que entender o que são escolhidos? Nesse contexto que eu li para você, em João 15, Jesus está falando que ele é a videira verdadeira. Ele está explicando que ele escolhe aqueles que deram frutos para ele. Ele diz claramente: eu sou a videira e vós sois os ramos, para darem frutos. Mas se vocês não estiverem em mim e eu não estiver em vocês, vocês não darão frutos. Então, o que ele quis dizer com tudo isso? Que ele chama, sim, muitas pessoas, mas poucas pessoas se tornam ramos inseridas nele e que recebem através dele o que é necessário para dar frutos. Um escolhido não é qualquer pessoa. E aí eu pergunto a você que está me ouvindo: quando você vai escolher alguma coisa em sua vida, seja qual for, a gente pode colocar aqui um exemplo bem simples e bobo. Quando você vai escolher uma fruta para comer, você escolhe qualquer fruta? Ou você escolhe a fruta mais bonita, a mais saborosa, aquela que mais te agrada? Assim também é o Senhor. O escolhido de Deus, ele tem características que agradam o coração de Deus. Deus, ele conhece o nosso coração e ele não escolhe qualquer pessoa. Ele escolhe a pessoa segundo os seus propósitos. Os propósitos de Deus são propósitos divinos, propósitos grandiosos para dar frutos duradouros e verdadeiros. O que isso tudo significa? Significa que Deus, ele não chama qualquer pessoa. Significa que, por mais que o inimigo de sua alma queira dizer para você que a sua vida é comum, que você é só mais um, Deus diz a você: você não é só mais um. Eu conheço o seu presente, eu conheço o seu futuro e você é um escolhido. Muitas das vezes nós vamos nos deparar com cenários que vão criar circunstâncias que vão impedir a gente de verdadeiramente tomar posse dessa palavra. É normal. Eu mesma muitas das vezes não entendi o que o Senhor queria dizer com ser escolhida.
Mas eu, ao longo do meu processo de amadurecimento, fui entendendo que os enganos que o inimigo coloca em nosso caminho, muitas das vezes são mentais, psicológicos. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Como que nós damos vida à palavra do Senhor na nossa vida? Pela fé. Quando nós verdadeiramente tomamos posse de uma palavra. Presta atenção. Quando alguém te dá um conselho, quando alguém te fala alguma coisa, aquilo só surte efeito sobre a sua vida se você der credibilidade, se você acreditar, se você caminhar segundo aquela direção. Assim também é a palavra do Senhor. Quando o Senhor ele lança uma palavra sobre a sua vida, mas você duvida, quando o inimigo lança uma palavra sobre a sua vida, mas você acredita, você anda segundo aquilo. O que eu estou querendo dizer? Às vezes o Senhor ele usa pessoas para dizer que você é o escolhido, mas aí o inimigo da sua alma cria uma circunstância para te colocar dúvida no coração. E ao invés de você colocar credibilidade no que o Senhor te disse, você coloca credibilidade na dúvida, na incredulidade, colocando em xeque aquilo que o Senhor te falou, e com isso você não adota o posicionamento de escolhido. Eu quero ser um pouquinho mais claro. O inimigo de nossas almas, muitas das vezes, ele quer diminuir o nosso valor. Ele quer dizer que nós não somos amados, ele quer dizer que ninguém se importa com a gente, ele quer dizer que a gente é só mais um. Olha a nossa vida, olha o nosso cenário, olha a nossa conta bancária, olha as nossas vestes, olha como nós estamos. O nosso cabelo, a nossa roupa, a nossa postura, os nossos amigos, ninguém se importa. É isso que ele quer que nós acreditemos. É assim que ele quer agir, através de estratégias malignas, negativas. E quando nós tomamos posse desse engano, nós esquecemos que nós somos o escolhido. O inimigo de nossas almas, ele nos cega. Ele faz a gente agir na contramão do que Deus nos chamou para fazer. Ele faz a gente acreditar que nós não somos capacitados. O que o inimigo faz? Ele quer que você se sinta vítima. Ele quer que você olhe para a situação e pense, ninguém se importa comigo. Deus não se importa comigo. Deus nem ouve a minha oração. Deus não me vê. Deus não se importa. Olha lá onde Deus está. Ele não liga, olha só. Ele abençoa outras pessoas e não me abençoa. O inimigo, ele quer nos enganar. E nós não devemos dar credibilidade ao que ele fala, mas devemos dar credibilidade ao que o Senhor Deus fala conosco. O que Jesus disse. Jesus disse, você tem que estar em mim, porque estando em Jesus, você vai crer na palavra dele, vai fortalecer a sua fé e você vai conseguir caminhar como um escolhido. Não é fácil, meu irmão e minha irmã, nutrir a nossa fé diariamente. É por isso que eu trago essas mensagens aqui. Essa mensagem, ela é uma nutrição para sua alma, para fortalecer a sua fé, para que você possa assim adotar um posicionamento. O intuito dessa programação é verdadeiramente que você ressignifique o seu comportamento, que você entenda que em Cristo você não é uma pessoa que toma posse das dúvidas que o maligno coloca no seu coração, mas nessa mensagem você precisa tomar posse de que você é um escolhido. Presta atenção no que eu estou te falando. Um escolhido não é qualquer pessoa. Deus ele conhece as suas características, Deus ele conhece as suas experiências de vida, Deus ele conhece o seu histórico, Deus ele conhece os seus antepassados. Deus ele conhece aqueles que oraram por você. Presta atenção. Muitas pessoas não sabem, mas hoje estão em Cristo porque herdaram de Deus a fé. A palavra de Deus diz isso, que nós herdamos a fé dos nossos antepassados porque eles oraram por nós. Quantos e quantos de nós hoje conhecemos o amor do Senhor por causa disso, por causa de uma herança, porque o Senhor ele levantou os nossos antepassados para orar pelas nossas gerações e nós recebemos como herança a fé, o amor de Deus. E com isso Deus te escolheu. E por que Deus te escolheu? Porque você já nasceu com seu coração cheio das sementes do Senhor, das sementes de fé. Meu irmão e minha irmã, é necessário que a gente entenda que um escolhido não é qualquer pessoa. Como eu disse, no Evangelho de Mateus está escrito, muitas pessoas são chamadas, são sim, mas quantas pessoas nós mesmos, nós vemos na nossa rotina, no nosso dia a dia, que não conseguem se posicionar dentro daquilo que o Senhor chama. Jesus é a videira verdadeira. É necessário que você esteja nele, para que você possa dar verdadeiros frutos. O Senhor te chamou para isso. Ele quer te capacitar. Então eu quero dizer a você hoje, que você não deve mais caminhar com o pensamento de que ninguém te ama, ninguém se importa, de que você é incapaz, de que você nunca vai conseguir. Quantas pessoas se limitam? Quantas pessoas reduzem a sua realidade a eu nunca vou conseguir, isso não é para mim, nossa, eu não consigo. Meu irmão e minha irmã, como um escolhido de Deus, ele já preparou o cenário, ele já preparou tudo o que você precisa para dar os frutos que ele quer que você dê. E ele quer usar você, a sua vida, para dar esses frutos. Ele quer usar as suas habilidades, aquilo que ele colocou dentro de você, para que você possa dar frutos. Mas para isso você precisa estar em Cristo, e Cristo precisa estar em você. Sabe o que isso significa? Você estar em Cristo significa você se alimentar dia após dia dessa fé, de você buscar
buscar ser alimentado pela palavra do Senhor, para honrar esse chamado, honrar quem Deus te chamou para ser. É necessário que a gente honre isso também. Nós não devemos tratar essa mensagem como algo qualquer. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Presta atenção. Quantos de nós escutam uma mensagem, entra no ouvido e sai pelo outro, a gente volta a fazer aquilo que estava fazendo? Hoje você precisa se posicionar diferente, você precisa refletir e se questionar. Se eu sou um escolhido, o que eu preciso fazer? Se eu sou escolhido, o que eu tenho que mudar? Se eu sou escolhido, qual é o posicionamento verdadeiro que eu tenho que ter? Olha, o escolhido, ele é chamado para honrar a Deus. Você é chamado para representar a Deus. É importante que você troque as suas vestes sujas e coloque uma veste limpa. Eu vou usar um exemplo para você entender. Imagine que você foi chamado para um banquete. Lá no Evangelho de Mateus, onde Jesus diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, ele está usando uma parábola de um casamento. Ele está dizendo claramente que você foi chamado para um banquete, mas se você não se veste com vestes limpas para participar desse banquete, você não consegue honrar a Deus. Então eu quero dizer a você que você vai precisar tirar essas vestes sujas. Você vai ter que começar a limpar e tirar tudo aquilo que não honra a Deus. Você é convidado a viver uma vida de honra, onde você não frequenta mais os mesmos lugares. Agora você é alguém de honra. Você precisa frequentar lugares de honra. Você não caminha mais com as mesmas pessoas. É necessário que sejam selecionadas as pessoas que caminham ao lado dos escolhidos. Você precisa entender o que significa a honra. A honra é um ato de um novo posicionamento. Um escolhido, ele tem uma missão, não é qualquer pessoa. E eu vou usar um exemplo também bem simples e bobo aqui agora. Imagina um filme de ação. Imagina um filme de ação onde alguém é escolhido para ser um herói. E esse herói, ele precisa cumprir uma missão. Ele não é qualquer um, ele é o protagonista da história. Ele precisa ser capacitado e ele precisa ser alguém que toma a frente, que se responsabiliza, que já não ouve mais as vozes contrárias e negativas que dizem que ele é coitado, que ele é vítima, que tudo está contra ele. O escolhido não pode ficar olhando para os obstáculos, mas ele precisa seguir em frente, porque ele é capacitado por Deus. Você que está me ouvindo é um escolhido de Deus. Em Cristo Jesus você é um escolhido. Você não é qualquer pessoa. O escolhido deve dar frutos. Por isso você precisa perceber o quanto de fruto você vem dando para o reino de Deus. E se você ainda não está fazendo isso, busque em Deus como fazer isso, como ser capacitado. O escolhido deve estar em Cristo. É necessário que você fortaleça a sua vida em Cristo. O que significa isso? Buscar um posicionamento que honre ao Senhor. O que Jesus te ensina a fazer? O que Jesus te chama a fazer? O que o Senhor está pedindo para você que ressignifique, que mude? O que o Senhor está pedindo a você que renuncie? O que o Senhor está pedindo a você que faça? Não se posicione como uma pessoa que se vitimiza. Nossa, agora eu sigo a Jesus e eu já não posso mais viver. Não, agora você segue a Jesus e por isso você é honrado. Você tem novas vestes, um novo comportamento. Você vive em locais de honra, você vive ao lado de pessoas de honra. Você tem um posicionamento de respeito. É para isso que Jesus está te chamando. Um escolhido é alguém que é amado por Deus. Presta atenção. Quantas e quantas pessoas nós vemos sendo ceifadas? Quantas e quantas pessoas, presta atenção nisso que eu estou te falando, pessoas acometidas de enfermidades que perdem suas vidas num leito, doentes, são ceifadas. Quantas e quantas pessoas através de acidentes de trânsito saem de casa achando que vão voltar e são ceifadas. Quantas e quantas pessoas são destruídas por vícios, por enganos, por tantas coisas. Eu sei, às vezes eu sou repetitiva, eu falo, mas é preciso que você reflita sobre isso. É necessário que você ouça o que eu estou te falando para você entender a importância de ser um escolhido. Um escolhido é protegido por Deus. Você não se pergunta, mas por que Deus está me protegendo? Você não se pergunta isso? Você não se pergunta, nossa, mas entre tantos, né? Olha só. Deus, ele me abençoou. Deus, ele levantou essa pessoa para me ajudar. Deus, ele proveu aquilo que eu precisava. Deus, ele trouxe essa mensagem até mim. Você não está ouvindo essa mensagem por acaso. Você em Cristo é um escolhido. Você não é só um chamado. A menos que você não queira ser um escolhido. Muitas pessoas são escolhidas sim. E muitas pessoas acabam não aceitando. Muitas pessoas, elas dão ouvidos ao que o diabo diz. Elas são cegadas e começam a agir ao contrário de um escolhido. Ao invés de honrar a Deus, desonram
desonra a Deus. Ao invés de acreditar na palavra de Deus, duvida da palavra de Deus. E essas pessoas, muitas das vezes, são destruídas. Mas você que está me ouvindo, não está ouvindo por acaso. O Senhor quer que você saiba que você foi chamado segundo um propósito, para que Deus te capacite, para que Deus te dê vestes novas, para que Deus te leve para uma direção de honra. O Senhor deseja que você caminhe em respeito, para que olhem para você e te respeitem, segundo o chamado que Deus te deu. Deus te ama. Deus está trazendo você aqui para ouvir essa mensagem. É necessário que a partir de hoje você reflita sobre o seu próprio posicionamento, olhe para si mesmo, reflita sobre o que você faz com a sua vida, como são as suas escolhas, como é o seu caráter, quem é você quando ninguém vê. Você é verdadeiramente um escolhido de Deus, que ama o seu próximo, que honra o que o Senhor colocou em suas mãos. Você verdadeiramente tem o desejo de dar frutos, de deixar um legado, de ser lembrado por representar a Cristo, de ser lembrado porque honra ao Senhor. Olha só, como eu falei no começo dessa mensagem, nós não escolhemos qualquer coisa e Deus não escolhe qualquer pessoa. Você foi escolhido porque Deus, ele se agrada das suas características, porque Deus se agrada do seu coração, ele se agrada de quem você é e ele já preparou um caminho, um banquete para a sua vida. Olha, nesse versículo que eu li para você, só para finalizar o que eu estou te dizendo, está escrito assim: vocês não me escolheram. Está ouvindo isso? Não foi você que escolheu Deus. Deus já te observava quando você nem percebia. Foi ele que te escolheu. E ele continua o versículo dizendo assim: eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Presta atenção nisso. Quando nós passamos a caminhar em Cristo e Cristo em nós, nós podemos pedir o que quiser em nome de Jesus e nós receberemos. Mas quantos de nós não entendem isso? Caminham fora da vontade do Senhor e ficam pedindo, achando que Deus ele vai cumprir alguma coisa, vai cumprir os nossos desejos, sem que ao menos nós nos comprometemos com Deus. É necessário um compromisso, é necessário uma honra, é necessário que você se posicione, para que você possa sim pedir aquilo que você precisa e Deus te honre. E olha, nesse versículo diz que você precisa produzir frutos duradouros. Nesse contexto, Jesus diz que nós só podemos dar alguma coisa quando estamos nele. Quem não está em Jesus não consegue dar frutos duradouros. Por isso que pessoas que estão lá no mundo, muitas das vezes, produzem muitas coisas, mas coisas que são roubadas pelo inimigo. Pessoas que são destruídas e frustradas pelo mal, porque caminham sem uma base sólida, sem Jesus, e muitas das vezes, pelo caminho errado, plantam errado, colhem errado e são destruídas. É necessário que você entenda que para ter uma vida digna, para plantar frutos duradouros, frutos que tragam recompensas abençoadas e divinas para a sua vida, você precisa estar em Cristo. É necessário que você entenda que em Cristo você é um escolhido. Por isso, eu quero dizer a você que o que você precisa fazer hoje, além de refletir dessa mensagem, é ressignificar quem você é. Você não é qualquer um. Entenda o seu valor. Um escolhido tem valor. Um escolhido é precioso para Deus. Por isso, busque em Deus uma capacitação. E não aceite mais viver da mesma forma. Não aceite mais viver sem dar frutos. Não aceite mais viver sem um propósito. Não aceite mais viver sem uma direção. Não tenha mais no seu coração as dúvidas que o inimigo coloque. Mas tenha um novo posicionamento. E depois, diante de tudo isso que eu falei para você, você ainda assim não saiba o que fazer, então ore. Ore. Coloque-se diante do Senhor e fale: Senhor, eu preciso aprender a ter um posicionamento de escolhido. Então mostre o meu propósito. Me ajude a dar frutos. Me capacite. Me ajude a me enxergar como o Senhor me enxerga. Feche os seus olhos. Deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração. Eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vá de encontro a ela. Senhor, eu quero pedir ao Senhor que essa semente, ela seja profundamente semeada neste coração. Que essa pessoa, ela não continue mais com dúvidas, mas que ela entenda que o posicionamento dela é importante para que se cumpra sobre ela o Teu propósito. Que em nome de Jesus, a partir desse momento, o Senhor faça uma limpeza, tirando, Senhor, toda a dúvida maligna, fortalecendo a fé. Que o Senhor possa abrir os olhos dessa pessoa para que ela veja o que o Senhor está mostrando. Dê a ela o discernimento para que ela entenda o que o
Senhor está falando. E mais do que isso, dê a ela sinais, confirme essa palavra, traga pessoas que possam ajudá-la. Ajude ela a ter força para renunciar àquilo que não te agrada e se posicionar como um escolhido. Deus, se o inimigo semeou nesse coração algum sentimento, Senhor, de vitimismo, algum sentimento negativo que faz essa pessoa não perceber o próprio valor, que a partir desse momento essa pessoa consiga enxergar que ela é preciosa, que ela tem um valor para o Senhor e que em nome de Jesus ela vai agir como alguém que é escolhido. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Essa é mais uma mensagem contida na nossa programação especial Quem é você em Cristo? Se você não ouviu todas as mensagens ainda, acompanhe cada uma delas. É uma programação de 21 dias para edificar a sua alma, fortalecer a sua fé e fazer com que você caminhe sendo quem Cristo te chamou para ser. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre contigo.